Imagine descobrir que seu marido de 50 anos guardava um segredo inimaginável, um quarto trancado em uma fazenda abandonada que ninguém jamais teve permissão para abrir. O que você encontraria lá dentro? Uma carta enigmática com as palavras: "Este era nosso sonho esquecido." De qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários, se quiser descobrir que mistério é esse, e como uma senhora de 72 anos encontra um novo propósito para a vida. Se inscreva no canal e deixe seu like. Esta história vai te emocionar. O vento carregava o aroma de terra molhada quando Eulália Mendonça desembarcou na pequena estação de Ribeirão das Flores, um município quase esquecido no interior de Minas Gerais. Seus 72 anos pesavam mais naquela tarde de abril, enquanto observava a paisagem que parecia pintada com tons de ocre e verde escuro. O céu de um azul profundo contrastava com as nuvens densas que prometiam chuva. Em suas mãos enrugadas, segurava uma pequena caixa de madeira que Antônio lhe entregara 3 dias antes de partir deste mundo. "Só abra quando chegar à fazenda", ele dissera com aquele sorriso enigmático que, após 50 anos de casamento, ela ainda não conseguira decifrar completamente. "A senhora é Dona Eulália?" perguntou um rapaz de pele bronzeada pelo sol, aproximando-se com passos cautelosos. "Sou eu mesma", respondeu, erguendo o queixo com a dignidade que sempre a caracterizara. "Sou Matias, capataz da fazenda IP Amarelo. Vim buscá-la conforme combinado." A caminhonete antiga serpenteava por estradas de terra vermelha, enquanto Eulália observava, pela janela empoeirada, as colinas suaves que se estendiam até onde a vista alcançava. A propriedade que Antônio comprara secretamente anos atrás ficava a 40 minutos da pequena cidade. "Por que ele nunca me trouxe aqui?" murmurou para si mesma. Quando finalmente chegaram, o que viu foi uma sede de fazenda abandonada, com o alpendre desabando e janelas empenadas pelo tempo. Uma construção imponente em sua época, agora era apenas um fantasma de glórias passadas. "Tem um quarto que ninguém nunca entrou", explicou Matias enquanto carregava as malas. "Seu Antônio deixou ordens estritas. A chave está naquela caixinha que a senhora carrega." Naquela noite, sozinha no quarto improvisado, Eulália fitou a pequena caixa de madeira como quem encara um precipício. Com dedos trêmulos, girou a chave na fechadura antiga e levantou a tampa. Dentro, encontrou uma chave enferrujada e um bilhete amarelado pelo tempo. "Este era nosso sonho esquecido." O coração de Eulália falhou uma batida. Em 50 anos de casamento, nunca houvera um sonho que compartilhassem e que ela não conhecesse. Ou haveria. O amanhecer trazia consigo o canto dos pássaros e o aroma de café recém-coado, quando Eulália, após uma noite de sono inquieto, decidiu enfrentar o mistério do quarto trancado. Vestiu-se com esmero, como se fosse encontrar alguém importante, e seguiu pelo corredor da casa grande, onde o assoalho de madeira rangia sob seus passos. Matias a aguardava próximo à porta misteriosa, no final do corredor oeste. "Ninguém nunca entrou aqui, Dona Eulália." "Nem para limpar." Eram ordens do seu Antônio. A chave girou com dificuldade na fechadura enferrujada. A porta se abriu com um gemido prolongado, como se a madeira protestasse contra a invasão de sua solidão. O que Eulália viu a deixou sem fôlego. Não eram os segredos sombrios que temera encontrar, mas um escritório meticulosamente organizado. As paredes estavam cobertas de plantas arquitetônicas, mapas da propriedade e fotografias antigas. No centro, uma grande mesa de madeira maciça sustentava maquetes detalhadas. Um complexo de edifícios harmoniosamente integrados à paisagem natural. "Meu Deus do céu!" sussurrou Eulália, apoiando-se no batente da porta. Com passos hesitantes, aproximou-se da mesa e examinou os documentos espalhados. Projetos detalhados para transformar a fazenda em um santuário de animais resgatados. Plantas para uma escola comunitária, orçamentos, cronogramas e uma pasta cheia de cartas endereçadas às autoridades locais. "Seu Antônio vinha aqui uma vez por mês", explicou Matias, observando-a da porta. "Passava 2, 3 dias trabalhando nessas plantas. Dizia que era um projeto para o futuro." Eulália pegou um envelope lacrado com seu nome escrito na caligrafia inconfundível do marido. Com os dedos trêmulos, abriu-o e leu as primeiras linhas. "Minha Eulália, se você está lendo esta carta,
significa que parti antes de ter coragem suficiente para compartilhar este sonho contigo. Não por falta de confiança, mas por medo de que você considerasse uma loucura de velho. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto enrugado de Eulália. Ali naquele quarto empoeirado, ela percebia que, apesar de 50 anos juntos, havia um Antônio que ela nunca conhecera completamente. Quando se virou para sair, seus olhos capturaram uma fotografia emoldurada sobre a mesa. Uma imagem desbotada de um casal jovem, sorrindo sob uma jabuticabeira carregada de frutos. Com um sobressalto, reconheceu a si mesma 50 anos mais jovem ao lado de Antônio. Não se lembrava daquela fotografia, nem daquele lugar. Por que ele guardaria aquela imagem como um tesouro, longe de seus olhos durante todos esses anos? Os dias seguintes trouxeram mais perguntas do que respostas. Eulália mergulhou nos documentos deixados por Antônio, tentando compreender a extensão daquele sonho que ele cultivara em segredo. Numa tarde de céu carregado, Matias bateu à porta do escritório onde ela se instalara. Dona Eulália, chegou sua filha. Helena surgiu no vão da porta. Elegante, como sempre, em seu tailleur cinza, o rosto uma máscara de preocupação e impaciência. Mamãe, que loucura é essa? Faire comment tu queres? Perguntou sem cumprimentos. Largar tudo em São Paulo para se enfiar neste fim de mundo? Eulália suspirou, reconhecendo na filha a mesma obstinação que herdara dela própria. Era o último desejo do seu pai, Helena. Precisava conhecer este lugar. Já conheceu, ótimo. Agora podemos contratar uma imobiliária e vender tudo. Esta propriedade deve valer uma fortuna, mesmo neste estado deplorável. A palavra vender atingiu Eulália como um golpe físico. Ainda não compreendia o significado daquele lugar para Antônio, mas a ideia de vendê-lo parecia uma traição. Ainda não, respondeu com firmeza. Há coisas que preciso entender primeiro. Helena revirou os olhos com impaciência, mas Eulália já não prestava atenção. Seu olhar havia capturado um documento na pilha sobre a mesa. Uma escritura de venda da empresa de importação que construíra com Antônio ao longo de décadas. A data da venda, 5 anos antes. O valor, uma soma considerável. Ele vendeu a empresa? Murmurou incrédula. O quê? Helena aproximou-se rapidamente. Eulália entregou o documento à filha, cujo rosto empalideceu enquanto lia. Impossível! Papai nunca venderia sem nos consultar. Isto deve ser falsificado. Mas a assinatura era inconfundivelmente de Antônio, reconhecida em cartório. Naquela noite, após a partida tempestuosa de Helena, Eulália foi até a varanda da casa grande. A chuva caía em cortinas densas sobre os campos e o cheiro de terra molhada trazia lembranças de uma juventude quase esquecida. Matias apareceu silenciosamente, oferecendo-lhe uma xícara de café. As pessoas daqui chamam estas terras de águas sagradas, sabia? Comentou como quem não quer nada. Dizem que quem bebe da nascente que nasce naquela mata encontra o caminho de volta para casa, mesmo que não saiba onde fica. Eulália observou o jovem capataz com mais atenção. Havia algo familiar em seus olhos, na curva do sorriso contido. Quem é você, Matias? De verdade? O jovem hesitou por um instante. Sou sobrinho do seu Antônio, Dona Eulália, filho da irmã dele, Dona Celina. A xícara quase escorregou das mãos de Eulália. Antônio não tinha irmãs, respondeu automaticamente, mas uma dúvida já se instalava em seu coração. Matias sorriu com tristeza. Ele nunca contou à senhora sobre a tia Celina, contou? O mundo de Eulália, já abalado, parecia agora desmoronar completamente. 50 anos de casamento, e ela desconhecia a existência de uma cunhada. Que outros segredos Antônio levara para o túmulo? A manhã seguinte, trouxe consigo um céu lavado pela chuva e uma determinação renovada. Eulália decidiu visitar o pequeno povoado de São Bento das Águas, a comunidade mais próxima da fazenda. Se queria respostas, precisaria buscá-las onde a memória de Antônio ainda estivesse viva. O vilarejo era uma coleção de casas simples ao redor de uma praça central, onde uma igreja branca com detalhes em azul dominava a paisagem. A presença de Eulália, elegante em seu vestido azul marinho e com os cabelos grisalhos impecavelmente presos em um coque, não passou despercebida. No pequeno armazém, onde prateleiras exibiam desde ferramentas até doces caseiros, ela foi recebida por olhares curiosos. A senhora deve ser Dona Eulália, disse a mulher atrás do balcão,
uma senhora robusta com um sorriso caloroso. Sou Jandira. Todos aqui conhecíamos seu Antônio. Ele vinha muito aqui? Perguntou Eulália, tentando disfarçar a estranheza de falar sobre o marido com pessoas que ela nunca vira antes. Pelo menos uma vez por mês nos últimos anos, respondeu Jandira, enquanto servia um café forte em uma xícara de ágata, sempre trazendo notícias e perguntando sobre as crianças da região. Tinha um carinho especial pelos pequenos daqui. Enquanto conversavam, Eulália notou um retrato antigo na parede. Uma mulher jovem, de beleza serena, com olhos que pareciam conter um oceano de segredos. Quem é? Perguntou, aproximando-se. O silêncio repentino no armazém foi como um trovão distante. É Celina, respondeu finalmente Jandira. A irmã do seu Antônio. Partiu deste mundo faz 15 anos. Ah, como ela era? Eulália surpreendeu-se com a própria curiosidade, um sentimento que misturava ciúme e fascínio. Uma mulher extraordinária, contou Jandira, os olhos brilhando de admiração. Professora, parteira, conselheira. Criou Matias sozinha depois que o marido morreu. Dizia que estas terras tinham um propósito maior. Enquanto deixava o armazém, Eulália sentia-se como uma estrangeira na vida do próprio marido. Como Antônio pudera manter em segredo a existência de uma irmã por tanto tempo? Que outras verdades permaneciam ocultas nas sombras daquela fazenda? Ao retornar, encontrou Matias examinando um dos tratores antigos no galpão. Por que ele nunca me falou sobre sua mãe? Perguntou diretamente, sem preâmbulos. Matias limpou as mãos sujas de graxa em um trapo velho antes de responder. Tio Antônio e minha mãe tiveram um desentendimento quando jovens. Algo sobre estas terras e uma promessa. Quando se reconciliaram, ele achou que seria melhor não abrir antigas feridas. Que promessa! O jovem deu de ombros, mas seus olhos diziam que sabia mais do que revelava. Só sei que minha mãe sempre disse que um dia a senhora viria completar o ciclo, que era seu destino tanto quanto era o dele. Naquela noite, revirando os documentos no escritório, Eulália encontrou um envelope amarelado endereçado a Celina, nunca enviado. Dentro, uma carta inacabada com a caligrafia de Antônio. Minha querida irmã, depois de tantos anos, finalmente comprei as terras de volta. Nosso sonho de infância pode agora... A carta terminava abruptamente, como se Antônio tivesse sido interrompido. Ou talvez, pensou Eulália, ele simplesmente não encontrara as palavras para continuar. O mistério apenas se aprofundava, como as raízes da jabuticabeira centenária, que, segundo Matias, marcava o coração da propriedade. Um convite inesperado chegou pela manhã. Dona Quirina, benzedeira respeitada na região, chamava Eulália para uma visita. Ela conheceu seus sogros, explicou Matias. Diz que tem coisas que a senhora precisa saber. A casa de Dona Quirina ficava no alto de uma colina verdejante, cercada por um jardim onde ervas medicinais cresciam em canteiros organizados. A anciã, de cabelos brancos como algodão e pele marcada pelo tempo, esperava na varanda, em uma cadeira de balanço. Eu sabia que um dia você viria, filha, disse, estendendo as mãos enrugadas para Eulália. Antônio sempre disse que quando chegasse a hora certa você completaria a roda. Que roda? Perguntou Eulália, sentando-se ao lado da benzedeira. A roda do tempo, da vida. Nada é por acaso nesta terra, respondeu enigmaticamente a anciã, enquanto acendia um pequeno incenso de ervas. Conheci sua sogra, Dona Mariana, mulher de fibra. Antes de partir, pediu que eu guardasse isto para a esposa do filho. De um pequeno baú de madeira entalhada, Dona Quirina retirou um terço de contas vermelhas. Este rosário pertenceu a 3 gerações de mulheres da família do seu marido. Agora é seu. Eulália recebeu o objeto com reverência, sentindo o peso de uma história que desconhecia. Por que Antônio nunca falou sobre sua família? Dona Quirina suspirou profundamente. Algumas dores são profundas demais para serem compartilhadas, mesmo com quem se ama. A perda destas terras quebrou o coração do pai dele. Antônio jurou que um dia as recuperaria. Enquanto Dona Quirina ensinava a Eulália os segredos das ervas medicinais que cresciam no jardim, revelava também fragmentos da história da família de Antônio. A fazenda original, muito maior, fora vendida durante uma crise financeira, dividida em lotes. O atual terreno era apenas uma fração do que um dia pertencera aos antepassados. Há uma dívida de sangue nestas terras, murmurou a benzedeira, enquanto preparava um chá de folhas amargas. Não de violência,
mas de promessas não cumpridas. Ao retornar à fazenda naquela tarde, Eulália encontrou uma pasta que não notara antes. Nela, documentos que revelavam dívidas substanciais contraídas por Antônio nos últimos anos. Hipotecas, empréstimos, tudo para financiar o misterioso projeto da fazenda. Uma preocupação gelada instalou-se em seu peito. O dinheiro da venda da empresa não fora suficiente? Quanto mais teria que investir para realizar o sonho do marido? E mais importante, por que arriscar tudo por aquele pedaço de terra? A resposta talvez estivesse na jabuticabeira centenária que Matias mencionara repetidamente. No crepúsculo daquele dia, Eulália caminhou até a árvore imponente que se erguia solitária no topo de uma pequena colina. Suas raízes nodosas emergiam parcialmente do solo, como dedos antigos agarrando-se à terra. No tronco, uma inscrição quase apagada pelo tempo. AM plus CM Rio Eterno. As iniciais de Antônio e... Celina? Não, impossível. Naquele momento, como respondendo à sua dúvida não formulada, uma fotografia antiga escapou de entre os documentos que trazia. Nela, Antônio jovem ao lado de uma moça de cabelos escuros e sorriso luminoso. No verso, uma data de 55 anos atrás e uma frase: para que nunca esqueçamos onde tudo começou. Com amor, Seição. Seição, o apelido que Antônio usava para chamá-la nos primeiros anos de casamento, que depois foi esquecido, como tantas outras coisas que o tempo leva. Seição. Eulália de Conceição Mendonça. Era ela na fotografia. E aquela era a mesma jabuticabeira sob a qual estavam agora, meio século depois. Junho chegou com um aroma de fogueiras e quitutes típicos. A fazenda, antes silenciosa, agora pulsava com uma energia renovada. Eulália, superando a desconfiança inicial, aceitara o convite para a tradicional festa junina da comunidade de São Bento das Águas. Seu Antônio nunca perdia uma festa de São João aqui, comentou Jandira, enquanto ajudava a enfeitar a praça com bandeirinhas coloridas. Dizia que era quando o céu e a terra ficavam mais próximos e os desejos tinham mais chance de se realizarem. Eulália observava os preparativos com uma mistura de fascínio e melancolia. Em São Paulo, as festas juninas que organizavam eram elegantes, contidas. Ali havia uma alegria genuína, uma conexão com a terra e as tradições que ela nunca experimentara. A senhora vai pular a fogueira? Perguntou Matias, aproximando-se com um copo de quentão. Aos 72 anos? Riu Eulália. Acho que meus dias de pular fogueiras já passaram. Nunca é tarde para recomeçar, respondeu o jovem com um olhar que parecia conter sabedorias, além de sua idade. À medida que a noite caía, a praça se enchia de moradores locais. Crianças corriam entre adultos. Senhoras serviam comidas típicas e os jovens organizavam-se para a tradicional quadrilha. Eulália sentiu-se estranhamente em casa, como se algo em seu interior reconhecesse aquele lugar, aquelas pessoas. Foi quando o viu. Um senhor idoso, de chapéu de palha e olhar penetrante, observando-a do outro lado da praça. Por um instante assustador, pensou estar vendo o fantasma de Antônio. Mas não. Era alguém mais velho, mais enrugado. Quem é aquele homem? Perguntou a Jandira. Seu Clemente, o antigo proprietário da fazenda antes do seu Antônio comprar de volta. Tem 90 e tantos anos, mas não perde uma festa. Com o coração acelerado, Eulália atravessou a praça em direção ao ancião, que a observava com um sorriso enigmático. Finalmente veio, disse ele, estendendo uma mão trêmula. Antônio sempre dizia que um dia você voltaria. Voltaria? Eulália sentiu a boca seca. Nunca estive aqui antes. O velho sorriu, revelando poucos dentes. Não lembra mesmo, não é? A festa de São João de 1969. Você veio com suas amigas da capital. Antônio estava ajudando na organização. O resto, como dizem, é história. Uma vertigem súbita fez Eulália apoiar-se em uma cadeira próxima. Flashes de memória, como fotografias desbotadas, começaram a surgir em sua mente. Música, risos, um rapaz de olhar intenso convidando-a para dançar. A jabuticabeira ao luar. Um primeiro beijo. Meu Deus! Sussurrou levando a mão aos lábios. Foi aqui que nos conhecemos. E foi aqui que prometeram voltar um dia, completou seu Clemente com um aceno de cabeça. Antônio nunca esqueceu, mas ela esquecera. Entre casamento, filhos, a construção de uma vida na capital,
Aquela noite mágica no interior de Minas tornou-se apenas uma história romântica que ocasionalmente contavam, sem mencionar o lugar exato ou as circunstâncias. Com o tempo, até mesmo essa história foi relegada ao esquecimento. Enquanto a fogueira crepitava ao centro da praça, lançando sombras dançantes sobre os rostos alegres, Eulália sentiu lágrimas quentes escorrendo por suas faces. Antônio comprara aquelas terras não apenas para recuperar uma herança familiar, mas para resgatar o início de sua história juntos. Ele planejava trazer a senhora aqui no aniversário de bodas de ouro, explicou Matias, que se juntara silenciosamente a ela, para mostrar tudo o que construiu. A festa continuava ao seu redor, mas Eulália estava imersa em suas próprias descobertas. Uma peça fundamental do quebra-cabeça se encaixava, mas ainda faltavam muitas outras. Por que Antônio mantivera tudo em segredo por tanto tempo? E como poderia ela agora dar continuidade àquele sonho interrompido? Julho chegou com ventos frios e céu de chumbo. Eulália, agora determinada a compreender completamente o projeto de Antônio, dedicava-se a estudar cada detalhe dos planos deixados por ele. Uma chamada de Helena quebrou a rotina pacata que estabelecera. Mamãe finalmente conseguiu um comprador para a fazenda, anunciou sem preâmbulos, uma incorporadora que quer construir um condomínio de luxo. Ofereceram uma fortuna. Eulália sentiu o sangue gelar nas veias. Não vou vender, Helena. O quê? Está fora de questão. As dívidas que papai deixou. Estou ciente das dívidas, interrompeu Eulália com uma firmeza que surpreendeu a própria filha. E vou encontrar um jeito de honrá-las sem vender a fazenda. Isso é loucura, explodiu Helena. O que pretende fazer? Tornar-se fazendeira aos 72 anos. A pergunta pairou no ar como uma folha seca antes de cair. O que pretendia fazer realmente? Não tinha experiência com a vida rural, muito menos com a administração de um projeto daquela magnitude. Vou realizar o sonho do seu pai, respondeu finalmente. Transformar este lugar em um santuário de animais e uma escola para as crianças da região. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Você está me assustando, mamãe. Sempre foi tão prática, tão realista. E continuo sendo, respondeu Eulália, surpreendendo-se com a convicção em sua própria voz. Apenas descobri que alguns sonhos merecem uma chance, por mais improváveis que pareçam. Após desligar, ficou olhando pela janela do escritório. Nuvens pesadas se acumulavam no horizonte, anunciando a tempestade que os meteorologistas previam há dias. Uma metáfora perfeita para sua situação atual. Depois de meio século de céu claro e previsível, enfrentava agora uma tormenta de incertezas. Foi quando notou o movimento no terreno, próximo ao galpão principal. Matias e alguns homens descarregavam materiais de construção. O que está acontecendo? Frerstanta Sirera, perguntou aproximando-se. Estamos começando as obras do primeiro pavilhão da escola, explicou Matias. Seu Antônio deixou tudo planejado, até os fornecedores. Mas não podemos... Começou Eulália, pensando nas dívidas. Não temos recursos. A comunidade decidiu ajudar. Interveio seu Zé Pequeno, um senhor magro que Eulália conhecera na festa junina. Cada um dá o que pode. Mão de obra, material, comida para os trabalhadores. Seu Antônio ajudou muita gente por aqui. É hora de retribuir. Lágrimas embaçaram a visão de Eulália, enquanto observava o início daquele mutirão improvisado. Pessoas que mal conhecia, empenhando-se em realizar o sonho de Antônio. De repente, sentiu-se envergonhada por sua desconfiança inicial, por considerar vender o lugar sem compreender seu verdadeiro significado. A chuva começou a cair, primeiro em gotas grossas e esparsas, depois em cortinas densas que obrigaram a interrupção dos trabalhos. À noite, a tempestade atingiu sua fúria total. Ventos uivantes fustigavam as janelas da casa grande, enquanto relâmpagos rasgavam o céu, iluminando o terreno em clarões fantasmagóricos. Eulália não conseguia dormir. A cada trovão, imaginava os danos que a chuva causava às fundações recém-iniciadas do pavilhão. Era como se a própria natureza conspirasse contra a realização daquele sonho. No auge da tempestade, um barulho ensurdecedor a fez pular da cama. Correu para a janela a tempo de ver o grande ipê amarelo que dava nome à fazenda tombar lentamente, suas raízes arrancadas pelo vendaval. A árvore centenária caíra exatamente sobre a área onde, horas antes, haviam iniciado a construção do primeiro pavilhão da escola.
Naquele momento, sentada sozinha no escuro enquanto a tempestade rugia lá fora, Eulália sentiu o peso esmagador da tarefa que assumira. As dívidas, a oposição de Helena e agora este desastre. Seria um sinal de que deveria desistir? Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos sombrios. Dona Eulália, chamou Matias. A senhora precisa ver uma coisa. Relutante, seguiu o jovem capataz até a varanda. A chuva continuava forte, mas os relâmpagos agora permitiam ver algo extraordinário. Dezenas de lanternas movendo-se na escuridão, aproximando-se da fazenda. Era praticamente todo o povoado de São Bento das Águas, caminhando pela estrada enlameada, enfrentando a tempestade. Vieram ajudar a remover o ipê e salvar o que pudermos da construção, explicou Matias com um sorriso emocionado. Disseram que uma tempestade não vai derrubar o sonho que esperou 50 anos para começar a se realizar. Eulália sentiu o coração transbordando de gratidão e esperança. Talvez, afinal, não estivesse tão sozinha naquela jornada quanto imaginara. A tempestade passou, deixando um rastro de lama e galhos quebrados. Mas também, paradoxalmente, trouxe uma renovação. A queda do ipê, que inicialmente parecera um desastre, revelou-se uma bênção disfarçada. As raízes estavam comprometidas, explicou o engenheiro que Matias chamara para avaliar os danos. Se não tivesse caído agora, poderia cair sobre a escola depois de pronta, quando estivesse cheia de crianças. Mais surpreendente ainda foi o que encontraram entre as raízes arrancadas. Uma pequena caixa metálica, hermeticamente fechada, que estivera enterrada sob a árvore. Uma cápsula do tempo, murmurou Matias ao reconhecer o objeto. Tio Antônio me falou sobre ela, mas não sabia exatamente onde estava enterrada. Com mãos trêmulas, Eulália abriu a caixa enferrujada. Dentro, protegidos por um saco plástico selado, encontrou documentos, fotografias e um pequeno diário. A primeira página, escrita com a caligrafia precisa de Antônio, datava de 50 anos atrás. Hoje conheci Eulália de Conceição, a mulher com quem quero passar o resto da minha vida. Sob esta jabuticabeira, prometemos voltar um dia, quando tivermos condições de recuperar as terras de minha família e criar algo que beneficie a comunidade que me viu nascer. Lágrimas embaçaram a visão de Eulália enquanto virava as páginas amareladas. O diário continha entradas esporádicas ao longo das décadas, sempre relacionadas ao sonho de recuperar a fazenda. A última entrada, datada de apenas 3 meses antes da morte de Antônio, finalmente completei a compra do último lote. A fazenda está quase inteira novamente. As plantas para o santuário e a escola estão prontas. Em nosso aniversário de bodas de ouro, revelarei tudo a Eulália e juntos daremos início à última grande aventura de nossas vidas. Mas o destino não permitira que Antônio realizasse esse plano. Uma insuficiência cardíaca o levara semanas antes da data planejada para a revelação. Entre os documentos na cápsula, Eulália encontrou também uma pasta com o título Financiamento. Dentro, detalhes de um fundo de investimento que Antônio mantivera em segredo separado das finanças familiares. Os rendimentos, calculava ele, seriam suficientes para cobrir as dívidas iniciais e manter o projeto por pelo menos 5 anos, até que se tornasse autossustentável. Ele pensou em tudo, murmurou Eulália, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por saber que o sonho era viável. Tristeza por não poder compartilhar essa jornada com o homem que a planejara tão meticulosamente. No fundo da caixa, encontrou um envelope com seu nome. Dentro, uma única folha de papel com uma mensagem simples. Minha Eulália, se estiver lendo isto, significa que o destino quis que você completasse sozinha o que deveríamos fazer juntos. Não se preocupe. Você é mais forte e mais capaz do que imagina. Sempre foi. Estas terras são nossas por direito de nascimento e de coração. Faça delas o que sempre sonhamos, mesmo quando você não se lembrava mais do sonho. Com amor eterno, seu Antônio. Naquela noite, sentada na varanda da casa grande, Eulália tomou sua decisão. Não apenas honraria o sonho de Antônio, faria dele o seu próprio sonho também. Um projeto para preencher os anos que ainda lhe restavam. Um legado para deixar quando partisse. Helena chegou no dia seguinte, determinada a convencer a mãe da loucura que estava cometendo. Mas ao invés da senhora frágil e confusa que esperava encontrar, deparou-se com uma mulher transformada, com um brilho nos olhos que não via desde a juventude.
Achei que estava sofrendo algum tipo de delírio de viúva, confessou Helena após Eulália mostrar-lhe todo o material encontrado na cápsula do tempo. Mas agora entendo. Papai realmente planejou tudo isso. E quero que você entenda outra coisa, disse Eulália, segurando as mãos da filha. Não estou fazendo isso apenas para honrar a memória do seu pai. Estou fazendo por mim também. Porque pela primeira vez em muitos anos, sinto que tenho um propósito maior que simplesmente existir. Aquela conversa marcou o início de uma nova fase. Helena, embora ainda cética, ofereceu-se para ajudar com os aspectos financeiros e legais do projeto. Sua experiência como administradora seria valiosa. A notícia da cápsula do tempo e seu conteúdo espalhou-se rapidamente pela comunidade, inspirando ainda mais pessoas a se voluntariarem. O mutirão para reconstruir o que a tempestade destruíra transformou-se em uma celebração, com música, comida e histórias compartilhadas sobre Antônio e sua família. Foi durante essa festa improvisada que seu Clemente, o ancião que revelara a Eulália o início de sua história com Antônio, aproximou-se com um sorriso misterioso. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse, conduzindo-a para longe da multidão. É sobre o verdadeiro motivo pelo qual estas terras são consideradas sagradas. Estas terras não são comuns, começou seu Clemente, enquanto caminhavam por uma trilha que serpenteava entre árvores centenárias. Os antigos diziam que quem bebe da água da nascente, que brota ali adiante, encontra seu verdadeiro propósito na vida. Eulália sorriu indulgente. Aos 72 anos, já ouvira muitas superstições. É uma lenda bonita, comentou. Mais que uma lenda, insistiu o ancião. Seu Juvenal, pai de Antônio, descobriu a nascente quando era apenas um menino. Foi ele quem iniciou a tradição de proteger estas matas e águas. A trilha abriu-se em uma pequena clareira, onde uma nascente de águas cristalinas emergia entre rochas cobertas de musgo. O lugar tinha uma atmosfera quase mágica, com a luz do sol filtrada pelas copas das árvores, criando padrões dançantes sobre a superfície da água. Quando a fazenda foi vendida, durante a crise financeira que atingiu a família, Juvenal fez o comprador prometer que jamais destruiria esta nascente ou a mata ao redor. Continuou seu Clemente. Eu era esse comprador e mantive minha palavra por décadas. Quando Antônio veio me procurar, querendo comprar a propriedade de volta, entendi que o ciclo estava se completando. Eulália ajoelhou-se à beira da nascente, observando seu reflexo trêmulo na água. E qual era o plano de Antônio para este lugar específico? Ferguem nascente perguntou. Transformá-lo no coração do santuário de animais, respondeu uma voz familiar atrás dela. Matias aproximava-se, trazendo plantas detalhadas do projeto. Tio Antônio queria que os animais resgatados tivessem acesso à água pura e que as crianças da escola aprendessem sobre a importância de preservar as nascentes, explicou o jovem, estendendo os desenhos. Veja, esta área seria uma reserva ecológica, com trilhas educativas e pontos de observação. Eulália examinou os documentos com crescente admiração. O projeto, que a princípio parecera uma fantasia impraticável, revelava-se agora um plano cuidadosamente elaborado, que integrava preservação ambiental, educação e resgate animal de forma harmoniosa. Havia outro motivo para Antônio querer tanto recuperar estas terras, acrescentou seu Clemente, com um olhar enigmático. Algo que ele descobriu nos documentos antigos da família. E o que seria? Que originalmente estas terras foram doadas aos ancestrais dele por serviços prestados à coroa. A escritura original continha uma cláusula. As águas daqui deveriam permanecer acessíveis a todos, para sempre. Quando venderam a propriedade durante a crise, quebraram essa promessa centenária. Eulália sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A obsessão de Antônio por recuperar a fazenda ganhava uma nova dimensão. Não era apenas nostalgia ou sentimentalismo, mas um senso profundo de responsabilidade familiar, de honrar uma promessa feita gerações antes de seu nascimento. E agora essa responsabilidade é minha, murmurou mais para si mesma do que para os outros. Nos dias que se seguiram, Eulália mergulhou ainda mais profundamente nos planos de Antônio, agora com uma compreensão mais clara de sua visão. Com a ajuda de Helena, revisou as finanças e confirmou que, com os recursos do fundo secreto e algumas adaptações no cronograma original, o projeto era viável.
Mas ainda havia resistências. O prefeito da pequena cidade vizinha, influenciado por empresários interessados em desenvolver empreendimentos turísticos na região, começou a criar obstáculos burocráticos. Licenças ambientais eram negadas sem justificativa clara. Inspeções surpresa apareciam para verificar supostas irregularidades. "Querem nos desgastar até desistirmos", explicou Jandira, durante uma reunião comunitária na sede da fazenda. "Já fizeram isso com outros pequenos produtores da região." "Não vamos desistir", afirmou Eulália com uma determinação que surpreendeu a todos. "Se Antônio esperou 50 anos para começar a realizar este sonho, podemos esperar o tempo que for necessário para completá-lo." Foi Matias quem trouxe a solução. Como engenheiro ambiental formado na capital, outro detalhe que Eulália desconhecia sobre o sobrinho de Antônio, ele sugeriu transformar parte do projeto em uma reserva particular do patrimônio natural. Isso não apenas facilitaria a obtenção das licenças necessárias, como garantiria a preservação perpétua da nascente e da mata ao redor. "É brilhante", reconheceu Helena, que aos poucos se tornava uma aliada entusiasmada. "E podemos incluir um programa de pesquisas em parceria com universidades, o que atrairá financiamento adicional." Enquanto os planos se desenvolviam, Eulália sentiu-se rejuvenescer. As dores nas articulações que a incomodavam em São Paulo pareciam diminuir. O cansaço constante dava lugar a uma energia renovada. Era como se a terra, o ar e principalmente a água daquele lugar exercessem um efeito rejuvenescedor sobre ela. Numa tarde de agosto, encontrou um caderno de receitas caseiras no quarto que fora de Celina, irmã de Antônio. Folheando-o, descobriu fórmulas à base de ervas locais para diversos males. A última página continha uma anotação intrigante: "Receita para curar saudades de quem ainda não chegou." Os ingredientes eram simples: água da nascente, folhas de jabuticabeira e flores de ipê amarelo. "Prepare um chá e beba sob o luar, pensando na pessoa amada. A distância se encurtará, mesmo que ela ainda não saiba o caminho de volta." Eulália sorriu, imaginando Antônio bebendo aquele chá, pensando nela durante os anos em que secretamente trabalhava para recuperar a fazenda. Preparou a infusão conforme as instruções, e na noite de lua cheia, sentou-se na varanda para bebê-la. O sabor era simultaneamente amargo e doce, como certas verdades da vida. Enquanto as estrelas cintilavam no céu de inverno, sentiu uma presença calorosa ao seu lado, como se Antônio estivesse ali, invisível, mas palpável, compartilhando aquele momento. "Estou realizando nosso sonho, meu velho", sussurrou para a noite. "Mesmo que tenha demorado a me lembrar dele." O vento sussurrou de volta, balançando suavemente os galhos das árvores, como se o próprio Antônio respondesse: "Eu sempre soube que você encontraria o caminho." Setembro trouxe consigo os primeiros sinais da primavera, com brotos verdes despontando nos galhos, antes nus e pássaros retornando após o inverno. Na fazenda Ipê Amarelo, a transformação era ainda mais notável. As fundações do primeiro pavilhão da escola comunitária já estavam concluídas, graças ao esforço combinado dos moradores locais e de voluntários que chegavam de cidades vizinhas, atraídos pela história que agora se espalhara pela região. A viúva determinada a realizar o sonho secreto do marido. Eulália, que inicialmente observava as obras de longe, agora participava ativamente das decisões cotidianas. Suas manhãs começavam com uma caminhada até a nascente, onde bebia um pouco da água cristalina, que, segundo a tradição local, revelava propósitos e renovava energias. Depois reunia-se com Matias e a equipe de construtores voluntários para definir as prioridades do dia. "Estamos adiantados em relação ao cronograma original", comentou Helena, que viera passar o fim de semana na fazenda, trazendo documentos e boas notícias. "E conseguimos a aprovação do projeto da RPPN. A nascente e a mata ao redor estão oficialmente protegidas." Era uma vitória significativa, mas Eulália sabia que os desafios continuavam. Os recursos do fundo secreto de Antônio, embora consideráveis, não seriam suficientes para concluir todas as etapas planejadas. Era preciso encontrar fontes adicionais de financiamento. Foi durante um desses fins de semana que Helena trouxe um convidado inesperado, Pedro Henrique, um jornalista especializado em histórias de impacto social e ambiental. "Sua história merece ser contada, mamãe", explicou Helena. "Pode inspirar outras pessoas,
e atrair apoio para o projeto. Relutante a princípio, Eulália acabou concordando com a entrevista. Durante 3 dias, Pedro Henrique acompanhou sua rotina, conversou com os moradores locais, examinou os documentos da cápsula do tempo e fotografou cada canto da propriedade. "Sabe o que mais me impressiona?", comentou o jornalista enquanto caminhavam pela trilha que levava à nascente. "Como a senhora conseguiu transformar uma perda em um novo começo. Muitos, em seu lugar, teriam apenas vendido a propriedade e continuado com a vida de antes." "Não foi uma decisão fácil", admitiu Eulália. "Houve momentos em que pensei que estava enlouquecendo, aos 72 anos, embarcando em uma aventura dessas, e o que a fez persistir?" Eulália parou, refletindo sobre a pergunta aparentemente simples, mas profundamente complexa. "Acho que foi perceber que durante a maior parte da minha vida me concentrei em construir segurança e estabilidade. Casa própria, negócio rentável, aposentadoria tranquila. Não há nada de errado nisso. Mas em algum momento, esse foco no futuro me fez esquecer de viver plenamente o presente", respondeu, observando o jogo de luz entre as folhas. "Quando descobri este lugar, e o sonho que Antônio cultivou em segredo, percebi que ainda havia tempo para uma última grande aventura, para criar algo que permaneceria depois de nós." A reportagem, publicada em uma revista de circulação nacional, teve um impacto que surpreendeu a todos. Cartas e e-mails começaram a chegar, oferecendo apoio, doações, materiais de construção. Empresas queriam associar suas marcas ao projeto. Escolas agendavam visitas. Pesquisadores solicitavam permissão para estudar a biodiversidade local. "Estamos recebendo mais ofertas do que conseguimos administrar", comentou Matias maravilhado durante uma das reuniões semanais. "Precisamos de uma estrutura organizacional mais robusta." Foi assim que nasceu oficialmente o Instituto IP Amarelo. Uma organização sem fins lucrativos dedicada à preservação ambiental, educação rural e bem-estar animal. Helena, utilizando sua experiência administrativa, montou um conselho gestor que incluía moradores locais, especialistas convidados e, naturalmente, Eulália como presidente honorária. O outono avançava, pintando a paisagem com tons dourados e avermelhados. As obras do primeiro pavilhão da escola estavam quase concluídas e já havia uma lista de espera de crianças da região para as primeiras turmas, previstas para começarem no ano seguinte. Numa tarde particularmente agradável, Eulália caminhava pelo terreno onde seria o futuro santuário de animais quando notou a presença de seu Clemente, sentado sob uma árvore, observando o movimento dos trabalhadores. "Antônio estaria orgulhoso", comentou o ancião quando ela se aproximou, mas não surpreso. "Ele sempre disse que, se um dia você assumisse este projeto, o transformaria em algo muito maior do que ele jamais sonhara." "Ele dizia isso?" perguntou Eulália, sentando-se ao lado do velho amigo de seu marido. "Faz sim, na frente sentido precisa estar feito tudo assim." Conhecia sua determinação melhor que ninguém, sorriu seu Clemente. Sabia que uma vez que abraçasse a causa, nada a deteria. Aquela conversa ficou na mente de Eulália durante os dias seguintes. Seria possível que Antônio a conhecesse tão profundamente, a ponto de prever sua reação ao descobrir o projeto secreto? Teria sido esse o motivo de manter tudo escondido por tanto tempo, não por medo de que ela rejeitasse a ideia, mas por saber que, no momento certo, ela a adotaria com uma paixão que surpreenderia a ambos? Essas reflexões a acompanharam enquanto supervisionava a instalação dos primeiros equipamentos no pavilhão da escola. Carteiras coloridas, quadros interativos doados por uma empresa de tecnologia, uma pequena biblioteca com livros que começavam a chegar de todo o país. Foi durante a organização dessa biblioteca que encontrou um livro antigo de poesias, com dedicatória manuscrita. Para Celina, guardiã da nascente e das memórias. De seu irmão que sempre volta, Antônio. Folheando o volume, descobriu um poema sublinhado com anotações nas margens feitas pela caligrafia inconfundível de seu marido. "Não é tarde demais para procurar um mundo novo, pois meu propósito é navegar além do pôr do sol, e embora não possamos mais ter a força que em dias antigos movia a terra e o céu, somos o que somos, corações heróicos de igual têmpera, enfraquecidos pelo tempo e pelo destino.
mais fortes na vontade de lutar, buscar, encontrar e não ceder. As palavras do poeta inglês, traduzidas para o português na edição antiga, pareciam falar diretamente à sua situação atual. Não era tarde demais para uma última grande aventura. Não era tarde demais para honrar promessas antigas e criar novos começos. Naquela noite, sob um céu estrelado que parecia mais próximo e mais brilhante que nas noites paulistanas, Eulália sentou-se na varanda da casa grande com um caderno e uma caneta. Começou a escrever suas próprias memórias, não apenas para registrar a história extraordinária que vivia, mas para assegurar que o legado de Antônio, e agora o seu próprio, permaneceria vivo nas gerações futuras. A cada palavra que escrevia, sentia-se mais leve, como se estivesse finalmente aceitando não apenas a missão que Antônio lhe confiara, mas também a passagem do tempo, a aproximação do próprio crepúsculo, a beleza agridoce de viver plenamente os anos finais de uma longa jornada. Novembro explodiu em cores por toda a fazenda. Os ipês plantados em memória do grande exemplar caído na tempestade, um para cada década de vida de Antônio, floresciam em amarelo vibrante, contrastando com o verde intenso da vegetação, renovada pelas chuvas de primavera. O primeiro pavilhão da escola estava concluído, mobiliado, e pronto para receber os alunos em fevereiro do ano seguinte. As inscrições haviam superado todas as expectativas, obrigando o conselho a implementar um sistema de rodízio para que todas as crianças da região pudessem participar. O santuário de animais já contava com seus primeiros residentes. 2 cavalos resgatados de maus tratos, algumas cabras abandonadas e uma dúzia de galinhas. Matias, revelando mais um talento desconhecido, assumira a coordenação desse setor com dedicação apaixonada. Mas o grande dia, o clímax de um ano de transformações, seria a inauguração oficial do Instituto IP Amarelo, marcada para o final daquele mês. Autoridades locais, representantes de empresas parceiras, jornalistas e, principalmente, a comunidade que tanto contribuíra, estavam convidados para a cerimônia. Na manhã desse dia tão aguardado, Eulália acordou antes do nascer do sol. Vestiu-se com esmero, escolhendo um vestido azul turquesa que Antônio sempre elogiava, e caminhou até a jabuticabeira centenária. O céu começava a clarear no horizonte, pintando as nuvens com tons rosados. Sentada sob a árvore que testemunhara o início de sua história com Antônio, Eulália permitiu-se um momento de reflexão profunda sobre a jornada extraordinária do último ano. A transformação não se limitara à fazenda. Ela própria se tornara uma pessoa diferente, mais aberta, mais disposta a arriscar, mais conectada com suas raízes e com a terra. As rugas em seu rosto haviam se aprofundado, mas os olhos brilhavam com uma vitalidade renovada. "Um ano já, meu velho", sussurrou como se Antônio pudesse ouvi-la. "Você reconheceria este lugar? Reconheceria a mim?" Um vento suave balançou os galhos da jabuticabeira, fazendo cair algumas flores sobre seus cabelos grisalhos. Eulália sorriu, interpretando o gesto da natureza como uma resposta. Gradualmente, o terreno começou a se animar com os preparativos finais para a cerimônia. Mesas foram dispostas sob toldos coloridos. Crianças da comunidade ensaiavam uma apresentação especial. O aroma de comidas típicas preparadas pelas mulheres do povoado preenchia o ar. Helena chegou cedo, acompanhada por Rodrigo, seu marido, e pelos 2 filhos adolescentes que raramente visitavam a avó desde que ela se mudara para a fazenda. "Isso é incrível, vovó", comentou Lucas, o neto mais velho, enquanto caminhavam pelo terreno. "A última vez que vim era tudo mato e construções caindo aos pedaços." "Sua avó é uma força da natureza", respondeu Helena com um orgulho evidente na voz, mas determinada que muita gente da sua idade. Eulália sorriu, tocada pelo comentário da filha. A relação entre elas, antes marcada por conflitos e incompreensões, transformara-se ao longo daquele ano. Helena, inicialmente a maior crítica do projeto, tornara-se uma aliada fundamental, contribuindo com sua experiência administrativa e seus contatos no mundo empresarial. À medida que os convidados chegavam, Eulália sentia um misto de orgulho e ansiedade. Era o momento de apresentar ao mundo o resultado tangível do sonho que Antônio cultivara em segredo por décadas e que ela ajudara a concretizar. A cerimônia começou pontualmente às 10 horas da manhã, com um breve discurso do prefeito.
O mesmo que antes criara obstáculos burocráticos, agora ansioso para associar sua administração ao sucesso do projeto. Em seguida, Matias apresentou os detalhes técnicos da RPPN e dos programas educacionais planejados. Quando chegou a vez de Eulália falar, um silêncio respeitoso caiu sobre a plateia. Ela havia preparado um discurso formal, mas ao olhar para os rostos atentos à sua frente, rostos de pessoas que haviam se tornado parte essencial de sua vida naquele último ano, decidiu falar diretamente do coração. Há um ano cheguei a Ribeirão das Flores como uma estranha, desconfiada e determinada, apenas a cumprir o último desejo de meu marido. Não fazia ideia de que este lugar transformaria completamente minha vida. Começou sua voz clara e firme apesar da emoção. O que encontrei aqui não foi apenas um projeto inacabado, mas uma comunidade generosa, um propósito renovado e, mais importante, uma reconexão com minhas próprias raízes e sonhos esquecidos. Enquanto falava, Eulália percebeu lágrimas nos olhos de muitos presentes. Jandira, seu Clemente, as mulheres que haviam ensinado a ela os segredos das ervas medicinais, os homens que trabalharam incansavelmente na construção do pavilhão, todos pareciam compartilhar da mesma emoção profunda. O Instituto IP Amarelo não é apenas um sonho de Antônio realizado. É um sonho coletivo, nascido do esforço e da generosidade de cada um de vocês, continuou. É uma promessa para o futuro, um compromisso com a terra e com as próximas gerações. Nesse momento, como se orquestrado pelos céus, uma brisa suave espalhou pétalas amarelas dos ipês em flor sobre a assembleia, criando uma cena quase mágica. Muitos depois diriam que foi coincidência. Outros, um sinal divino. Para Eulália, foi simplesmente o momento perfeito para revelar a última surpresa que planejara. Hoje, ao inaugurarmos oficialmente o Instituto, quero anunciar também minha decisão de doar esta propriedade para que se torne permanentemente um centro educacional e de preservação, já administrado pela comunidade através do conselho que formamos, declarou, provocando murmúrios surpresos. A terra que foi dos antepassados de Antônio agora retorna ao seu propósito original, ser um refúgio de vida, conhecimento e esperança. As palavras foram recebidas com aplausos entusiásticos. Helena, sentada na primeira fila, parecia momentaneamente chocada, mas logo se juntou à ovação, compreendendo a profundidade da decisão da mãe. Após a cerimônia oficial, enquanto os convidados desfrutavam do banquete comunitário, Matias aproximou-se discretamente de Eulália. Tem mais uma coisa que a senhora precisa ver, disse com um sorriso enigmático. Na nascente. Intrigada, Eulália seguiu o jovem pela trilha familiar. Ao chegarem à clareira onde a água cristalina brotava entre as rochas, viu algo que não estava lá em sua última visita, uma pequena placa de bronze fixada em uma pedra. Aproximando-se, leu a inscrição. Nascente da promessa em memória de Antônio e Eulália Mendonça, que aqui se encontraram e redescobriram que nunca é tarde para renovar votos com a vida. Quando encomendou isso? Teste perguntou emocionada. Não fui eu, respondeu Matias. A placa chegou ontem, enviada por um cartório de São Paulo. Aparentemente, tio Antônio a encomendou pouco antes de falecer, com instruções para que fosse entregue hoje. Eulália sentiu as pernas fraquejarem. Mesmo após sua partida, Antônio continuava a surpreendê-la, a guiá-la, a compartilhar com ela a beleza daquele sonho tão longamente cultivado. Ajoelhando-se à beira da nascente, mergulhou as mãos na água cristalina e bebeu um gole, sentindo o frescor descer por sua garganta como uma bênção líquida. Naquele momento sublime, teve a certeza absoluta de que havia encontrado seu verdadeiro propósito, o caminho que sempre estivera destinada a percorrer. À sua volta, a natureza celebrava em cores, sons e aromas. Os ipês amarelos, como sentinelas luminosas, proclamavam o renascimento da esperança. As águas da nascente sussurravam segredos antigos, e no coração de Eulália Mendonça, aos 72 anos, florescia a primavera mais vibrante de sua longa e extraordinária vida. O primeiro ano letivo da escola comunitária Celina Mendonça iniciou-se em uma manhã de fevereiro, repleta de expectativa. 25 crianças, entre 6 e 12 anos, atravessaram timidamente os portões da fazenda IP Amarelo, seus olhos brilhando com a curiosidade natural da juventude.
Eulália, de pé na entrada do pavilhão recém-construído, recebia cada uma delas com um sorriso caloroso e uma palavra de boas-vindas. Aos seus 73 anos recém-completados, sentia-se revigorada pelo burburinho das vozes infantis, pelo frescor da inocência que agora preenchia o espaço antes silencioso e abandonado. "Bem-vindos à nossa escola", disse quando todos estavam reunidos no pátio central. Este lugar tem uma história muito especial, que começou há muitos anos, quando nem seus pais haviam nascido. As crianças sentaram-se em círculo, no chão de tijolos artesanais, atentas à senhora de cabelos brancos e postura elegante que falava com tanta gentileza. Era uma vez um menino chamado Antônio, que nasceu nestas terras. Começou Eulália, narrando em linguagem simples a saga da família Mendonça. A perda da fazenda durante a crise financeira, o sonho persistente de recuperá-la, o encontro casual de dois jovens sob a jabuticabeira centenária e o projeto secreto cultivado por décadas. As pequenas faces absorviam cada palavra, cada emoção. Quando Eulália terminou sua narrativa, um silêncio respeitoso pairou no ar por alguns segundos, antes que uma menina de tranças e olhos curiosos erguesse a mão. "E a senhora está feliz aqui, dona Eulália?" A pergunta, em sua simplicidade infantil, atingiu o âmago da questão. Eulália sorriu, sentindo uma emoção quente expandir-se em seu peito. "Muito feliz, querida. Nunca pensei que aos 73 anos começaria uma vida nova, tão diferente de tudo que conheci antes, mas descobri que nunca é tarde para encontrar um novo propósito, um novo motivo para acordar cada manhã com o coração cheio de esperança." As aulas começaram, seguindo a metodologia inovadora que Helena e Matias haviam desenvolvido com especialistas em educação rural. O currículo regular era complementado por atividades práticas, horta comunitária, cuidados com os animais do santuário, oficinas de artesanato com materiais naturais e aulas de campo sobre a flora e fauna locais. A notícia do sucesso da escola espalhou-se rapidamente. Em junho, uma equipe de pesquisadores de uma universidade renomada instalou-se na fazenda para estudar o impacto social e ambiental do projeto. Em agosto, representantes do Ministério da Educação visitaram a iniciativa, considerando-a um modelo potencial para outras comunidades rurais. O santuário de animais também prosperava. Além dos primeiros resgatados, agora abrigava dezenas de espécimes, desde animais domésticos abandonados até exemplares da fauna silvestre em recuperação, que seriam eventualmente reintroduzidos em seu habitat natural. Em uma tarde de outubro, quando as jabuticabeiras carregavam-se novamente de frutos negros e brilhantes, Eulália recebeu uma visita especial. Pedro Henrique, o jornalista que um ano antes escrevera a reportagem sobre o Instituto, retornava para uma matéria de acompanhamento. "É quase irreconhecível", comentou ele, admirando as transformações na propriedade. "Quando estive aqui pela primeira vez, era principalmente um sonho no papel. Agora é uma realidade vibrante." Caminhando pelo terreno, Eulália mostrou ao jornalista as novas instalações, os projetos em andamento, os planos para o futuro. Seu passo, antes hesitante, agora tinha a firmeza de quem conhece intimamente cada centímetro do caminho percorrido. "Há algo que venho me perguntando desde nossa primeira conversa", disse Pedro Henrique, enquanto se aproximavam da jabuticabeira centenária. "A senhora nunca se ressente do fato de seu marido ter mantido esse projeto em segredo por tanto tempo? De não ter compartilhado esse sonho com a senhora durante a vida dele?" Eulália parou, considerando a pergunta com a serenidade que agora caracterizava sua relação com o passado. "No início, sim, senti-me traída de certa forma", admitiu. 50 anos de casamento, e havia essa parte dele que eu desconhecia completamente. Mas com o tempo, compreendi que Antônio me conhecia melhor do que eu mesma. Ele sabia que, se me contasse sobre o projeto antes que estivesse tudo preparado, eu provavelmente o desencorajaria. Preocupada com questões práticas, com segurança financeira, com os riscos de um empreendimento tão ambicioso. Uma brisa suave agitou as folhas da jabuticabeira, trazendo o aroma doce dos frutos maduros. Ao manter o segredo, ele me deu um presente extraordinário: a liberdade de descobrir este lugar e este propósito no meu próprio tempo, sem expectativas prévias. E talvez, mais importante,
Ele me deu a chance de redescobrir partes de mim mesma que haviam sido esquecidas ao longo dos anos. Ao retornarem à casa grande, encontraram Helena, que viera passar o fim de semana na fazenda como fazia regularmente agora. Ela e a mãe haviam desenvolvido uma nova dinâmica em seu relacionamento, baseada no respeito mútuo e no reconhecimento das forças complementares que cada uma trazia para o projeto. O arquiteto ligou, anunciou Helena após cumprimentar o jornalista. As plantas para o segundo pavilhão estão prontas. Podemos começar as obras no mês que vem, se você aprovar. Eulália sorriu satisfeita. O instituto crescia organicamente, respondendo às necessidades da comunidade e às oportunidades que surgiam. O segundo pavilhão abrigaria um centro de capacitação profissional para jovens e adultos da região, focado em práticas agrícolas sustentáveis e ecoturismo. Naquela noite, após a partida do jornalista, Eulália sentou-se na varanda da casa grande com um caderno em seu colo, o diário que começara a escrever no ano anterior e que agora contava, em detalhes, a jornada extraordinária que vivera desde a descoberta da fazenda. As estrelas brilhavam no céu limpo, e o ar tépido da primavera trazia fragrâncias do jardim de ervas medicinais que ela própria plantara, seguindo os ensinamentos das mulheres da comunidade. Na página em branco escreveu: Hoje faz exatamente 1 ano da inauguração oficial do Instituto. Se alguém me dissesse há 2 anos que eu estaria vivendo no interior de Minas Gerais, dirigindo um projeto educacional e ambiental cercada por crianças e animais, eu teria rido da improbabilidade. Mas o tempo tem seus próprios planos para nós, e o destino, suas próprias curvas inesperadas. Antônio me deixou muito mais que uma propriedade ou um projeto. Ele me deixou a chance de um recomeço, de uma reconexão com a essência mais verdadeira de quem sou. Nesta terra, entre estas águas que os antigos chamavam de sagradas, encontrei não apenas um novo propósito, mas uma nova versão de mim mesma, mais corajosa, mais aberta, mais conectada com a vida em todas as suas manifestações. Às vezes, nas primeiras horas da manhã, quando caminho até a nascente para meu ritual diário, sinto sua presença ao meu lado, como se nunca tivesse partido. Não é uma sensação fantasmagórica ou assustadora, mas um conforto profundo, um companheirismo que transcende as barreiras do tempo e da morte. Este era nosso sonho esquecido, dizia o bilhete que encontrei com a chave. Agora compreendo plenamente. Não era apenas o sonho de transformar a fazenda em um centro educacional e de preservação. Era o sonho mais profundo de retornarmos juntos ao lugar onde nossa história começou, para fecharmos o círculo de uma vida compartilhada. E embora ele tenha partido antes que pudéssemos completar essa jornada lado a lado, sinto que, de alguma forma misteriosa, continuamos juntos nesta empreitada. Ele, nas memórias que cada canto desta terra evoca. Eu, nas ações cotidianas, que dão continuidade à sua visão. As águas da nascente, diz a lenda local, mostram a cada um seu verdadeiro caminho. Para mim, mostraram que nunca é tarde para renovar os votos com a vida, para abraçar o inesperado, para permitir que o coração, mesmo enrugado pelos anos, pulse com a intensidade de novos começos. Fechando o diário, Eulália ergueu os olhos para o céu estrelado. Uma estrela cadente cortou o firmamento, deixando um rastro prateado que se dissolveu na escuridão. Ela sorriu sem fazer pedidos. Havia aprendido que os melhores presentes da vida são aqueles que não pedimos, mas que nos encontram quando estamos prontos para recebê-los. No dia seguinte, acordou antes do amanhecer como se tornara seu hábito. Vestiu-se sem pressa e caminhou até a jabuticabeira centenária para assistir ao nascer do sol. Era um ritual simples, mas profundamente significativo. Sua forma particular de comungar com a terra, com o tempo, com o legado que agora ajudava a construir. Enquanto o primeiro raio dourado tocava as copas das árvores distantes, Eulália sentiu uma certeza tranquila preencher seu ser. Esta era exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Não por obrigação ou dever, mas por escolha consciente, por amor à vida em todas as suas formas, por fidelidade não apenas à memória de Antônio, mas principalmente à sua própria essência mais verdadeira. O Instituto IP Amarelo continuaria a crescer e a transformar vidas muito depois que ela, como Antônio, tivesse partido.
As crianças que hoje aprendiam sob sua tutela se tornariam adultos que carregariam adiante os valores de preservação, comunidade e respeito. Os animais resgatados encontrariam refúgio seguro nestas terras protegidas. A nascente continuaria a jorrar suas águas cristalinas, sustentando a vida e perpetuando lendas. E em cada broto que despontasse, em cada sorriso infantil, em cada amanhecer sobre aquelas colinas, algo da essência de Eulália e Antônio Mendonça permaneceria vivo, não como um monumento estático ao passado, mas como uma força dinâmica, moldando o futuro. Porque o verdadeiro legado, compreendeu Eulália enquanto o novo dia desabrochava em toda a sua glória, não se mede em hectares de terra ou edifícios de pedra, mas na continuidade dos sonhos, na persistência do amor, na renovação constante da esperança que, como as águas da nascente sagrada, jamais cessa de fluir. O tempo não é uma linha reta, mas um círculo, murmurou para si mesma, enquanto caminhava de volta à casa grande, onde a vida já despertava em sons de portas se abrindo, café sendo preparado, vozes trocando as primeiras palavras da manhã. E neste círculo, nenhum sonho é realmente esquecido, apenas adiado até o momento certo de florescer. E aí, o que achou desta jornada incrível de Eulália? Você teria tomado a mesma decisão que ela ou teria vendido a fazenda? Será que o amor verdadeiro realmente transcende o tempo e a morte? Conta pra gente nos comentários de qual cidade você está assistindo e o que mais te emocionou nesta história. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias que aquecem o coração. Até a próxima!